Meus irmãos, muito bom dia, a graça e a paz de Jesus Cristo. Os convido a abrir a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, finalzinho do capítulo 7. Vamos ler também algo do capítulo 8. Atos, capítulo 7, o versículo 58. Faremos a leitura até o capítulo 8, verso 8. Assim diz a palavra de Deus. E lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras, adormeceu. E Saulo consentia na sua morte. Naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram um grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda a parte, pregando a palavra. Filipe, descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Até aí a leitura da palavra de Deus. O meu assunto desta manhã, o que esse texto nos ensina, principalmente, primordialmente, é que Deus usa as lutas, as dificuldades, os sofrimentos, as perseguições para abençoar o seu povo. Esse é um dos motivos pelos quais Deus permite e muitas vezes ordena que a igreja enfrente lutas, dificuldades e sofrimentos. Ou seja, tudo o que acontece conosco, como diz a palavra de Deus, coopera para o nosso bem. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É evidente que nem sempre é fácil ver isso quando se está no meio do sofrimento, quando se está no meio da perseguição ou da tribulação. É difícil conseguir, esticar o pescoço para fora da situação e ver por cima e conseguir então entender o propósito, o objetivo, o porquê de Deus permitir aquilo. E é por isso que fé é necessária, como sempre, como em todos os momentos. A vida do crente é pela fé. E se é pela fé, não é pelo que se vê, não é pela vista, não é até onde os olhos alcançam, mas é aquilo que se sabe pela fé. Esta passagem, meus irmãos, descreve para nós um dos momentos mais dramáticos e mais difíceis da história da igreja primitiva. O começo da igreja, quando a igreja ainda nem sequer havia saído de Jerusalém, só existia ainda a igreja lá em Jerusalém. Como nós lemos na liturgia, o plano de Deus, o propósito de Deus, era que essa igreja se espalhasse. Jerusalém, toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Mas nesse momento eles ainda estavam restritos a Jerusalém. E debaixo de muitas lutas, de muitas dificuldades. Mesmo assim, Deus usou aquelas lutas, aquelas dificuldades, aquele sofrimento pelos quais, lutas, dificuldades, sofrimentos, os quais o povo de Deus passou para promover, para produzir uma grande obra, um grande objetivo. O ponto-chave aqui, como nós vemos, é a morte de um homem.
A morte de uma pessoa muito importante dentro daquela igreja nascente, daquela igreja que estava começando a surgir em Jerusalém, com o objetivo de ganhar o mundo. Um dos 7, escolhidos especialmente dentre os cristãos de origem mais gentílica ou mais estrangeira, só para entender um pouquinho, né? Havia um núcleo mais judaico na igreja primitiva, em torno justamente dos apóstolos, que eram todos, digamos assim, 100% judeus, né? Os apóstolos, os 12 apóstolos. Mas a igreja, mesmo a igreja primitiva, ela não era composta totalmente 100% de crentes judeus, porque já existiam os prosélitos, já existiam os judeus meio que estrangeiros, aqueles que não tinham nascido ali na Judéia. É só lembrar que lá em Atos 2, quando o Espírito Santo desceu, né, e os apóstolos falaram em línguas para os representantes daquelas nações ao redor, aqueles representantes eram judeus estrangeiros, que haviam nascido em outras cidades, em outros países ao redor, portanto já não falavam mais a língua aramaica como a língua deles. Tinham aprendido, né, a falar as línguas maternas, onde tinham nascido em outros países, mas eram judeus. Então já havia no comecinho da igreja um grupinho mais judeu 100%, um judeu mais puro sangue, digamos assim, e um grupinho menos. E justamente esse grupinho menos acabou crescendo e ficando até mesmo maior do que aquele que era o grupo inicial da igreja primitiva. E então começou a haver problema. É só lembrar que houve uma reclamação formal feita aos apóstolos. Por parte de quem? Desses cristãos judeus um pouco estrangeiros, que disseram o quê? As nossas viúvas não estão sendo atendidas. Está havendo aqui discriminação. Está havendo aqui uma espécie de preferência explícita por um grupo dentro da igreja e um outro grupo está ficando de lado. Que era justamente esse grupo ligado aos cristãos não tão 100% judeus. O que os apóstolos fizeram? Vamos resolver o problema. Escolham vocês mesmos 7 homens cheios do Espírito Santo, com excelente testemunho, para que eles administrem essa distribuição, para que ninguém seja prejudicado. Quando se escolhem esses 7 homens, é só você ver os nomes deles, Estevão, Filipe e tal, você percebe que a maioria deles não são de origem 100% judaica. Os nomes já mostram que eles eram judeus, sim, mas de origem, né, um pano de fundo estrangeiro. E os apóstolos disseram, é isso mesmo. Não fizeram questão, não tentaram de alguma maneira manter mais o grupo deles em destaque. Entenderam que esse era o modo do Espírito Santo agir para unir a igreja. E aí é o ponto, o principal desses 7, o homem que tinha mais destaque entre todos esses 7, era justamente Estevão. Talvez a pessoa aí da igreja primitiva que teve a pregação mais poderosa de todos. Possivelmente mais do que até os apóstolos. E este homem é morto. E isso causa uma grande comoção na igreja primitiva. Ele é apedrejado. O texto diz que o lançaram fora da cidade, verso 58, e o apedrejaram. E aparece então pela primeira vez uma pessoa que mais para frente, na igreja, vai roubar a cena, né? Paulo. Mas até esse momento ele é chamado de Saulo. Só lembrar que Saulo, né, é aquele nome hebraico de Saul, que era justamente o primeiro rei de Israel, que não foi um bom rei. Talvez este seja um dos motivos pelos quais o nome de Paulo foi mudado, né, de Saulo para Paulo. Não que melhorou em termos de significado, porque Paulo não significa muita coisa também, significa pequeno, alguma coisa não de grande destaque. Mas ele tem essa mudança de nome, né, depois no curso da história. Ele participa do apedrejamento, alguns acham que ele até comandou o apedrejamento, o texto não fala isso, mas ele guardou as vestes,
dos que apedrejavam, envolvimento certamente ele teve. O texto fala várias vezes isso, ele consentia na morte daquele homem chamado Estevão, e então a perseguição piora após a morte. Muito bem, agora eu quero, com base nessa pequena introdução, já extrair aqui alguns importantes ensinos dessa passagem para a nossa vida, à luz do que nós estamos analisando. Ou seja, que Deus usa as dificuldades para abençoar a sua igreja. O primeiro destaque, irmãos, aqui, é que nenhum homem é insubstituível. Nenhum homem é insubstituível no plano de Deus, na igreja de Deus, no projeto de Deus. Estevão cresceu de uma maneira extraordinária na igreja primitiva. Às vezes pensavam que ele ia ocupar uma função importante para o resto da vida dele, e simplesmente não, ele morreu logo em seguida. E a igreja continuou. E a igreja foi em frente. Há um perigo sempre na igreja quando se exagera na questão do personalismo. Quando as pessoas começam a achar que esta pessoa, ou aquela pessoa, esse pregador ou aquele pregador é insubstituível. Que só ele faz e acontece, que só essa pessoa pode resolver os problemas, as situações. Muitos homens de Deus, inclusive, acreditam nisso deles mesmos. São homens de Deus. Mas eles pensam que se eles não estiverem à frente, eles pensam que se eles não estiverem dirigindo, governando, ditando as regras, os rumos, as coisas não vão bem, as coisas não vão funcionar. E isso é um grande equívoco, é um grande erro. Isso prejudica a igreja de Deus. Simplesmente morreu o grande homem daquele momento, a igreja seguiu em frente. Porque o Senhor não depende de homens. Deus não depende de pessoas, de figuras carismáticas. Deus não depende de gente, por mais habilidosa que seja. E nós devemos também olhar para nós mesmos com mais moderação. Porque às vezes nós também nos achamos meio que insubstituíveis em tantas situações da nossa vida pessoal. Achamos que se nós não fizermos isso, ninguém vai fazer. Que se não for dessa maneira, isso é um erro, isso é um equívoco, isso é presunção, isso é orgulho, isso é soberba espiritual. Nós temos que olhar para nós mesmos com mais moderação e senso de dependência de Deus. Essa é a primeira lição que eu posso aprender olhando para essa situação em que a igreja se viu envolvida lá no comecinho, quando tudo estava ainda em desenvolvimento. E a segunda coisa é que a perseguição, o sofrimento, sempre pode ficar pior. É um ditado que fala, nada que esteja ruim que não possa piorar. E é um fato, porque olha só, o grande homem daquele momento foi morto, Estevão. Talvez a igreja pensasse, bom, agora eles vão, os inimigos, os perseguidores, agora eles vão aliviar, agora eles vão ter uma folga, porque já conquistaram algo muito grande, mataram a pessoa que estava tendo tanto destaque aí na igreja primitiva, que nada. Naquele dia, no dia da morte de Estevão, diz o verso 1, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Ou seja, ela não parou. E não só não parou, o sofrimento, a perseguição, a tribulação não só não parou, como piorou. Como alcançou aí esferas nunca vistas até então. Ao ponto, diz o texto, que todos, exceto os apóstolos, que deviam estar escondidos em algum lugar, foram dispersos pelas regiões da Judéia e da Samaria. Ou seja, a igreja que já estava grande lá em Jerusalém, a maior parte dos membros daquela igreja não puderam sequer ficar na cidade. Tiveram que fugir. Tiveram que sair, procurar esconderijo, abrigo em outras vilas, em outras cidades fora. A perseguição sempre pode piorar. Já parecia ter alcançado o ápice com a morte de Estevão. Mas os perseguidores nunca vão se contentar
com isso. O inimigo nunca estará satisfeito com o mal que ele puder fazer a nós ou à igreja. Ele sempre vai encontrar ou buscar novas maneiras, novas formas de piorar a situação. É por isso que nós temos que sempre estar preparados. Porque muitas vezes pensamos que passou a tempestade e ela é só o começo do furacão. Às vezes passou a tempestade, é aí que chega o furacão. Então é preciso estar alerta, atento, porque a perseguição sempre pode, de fato, piorar. A terceira lição, ainda nesse contexto de perseguição, antes de entrar mesmo no que eu quero falar, é que, veja, quem é que foi o instrumento maior desse momento de intensificação da perseguição? Saulo. O verso 3 diz: Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Irmãos, muitas vezes a maior perseguição, o maior sofrimento não vem do Estado. Não vem, por exemplo, eles não estavam aqui gemendo debaixo do poderio romano. Não eram os romanos que estavam perseguindo os cristãos, mas os religiosos. Os religiosos fanáticos. E, no caso, inclusive, bem intencionados aqui. Saulo, que depois se chamaria Paulo, fez tudo o que fez, ele mesmo diz isso nas suas cartas mais tarde, pensando que estava fazendo um serviço para Deus. Pensando que com isso estava honrando a Deus. Não é assim até hoje, né? Esses homens que explodem bombas terroristas e gritam antes de explodir a bomba: Deus é grande. É o slogan que o terrorismo usa atualmente. Deus é grande, e explode a bomba. Ele está pensando que ele está fazendo algum trabalho especial, algum serviço especial para o Deus que ele crê. Sim, um dos maiores inimigos da fé é o fanatismo. O fanatismo é um dos maiores inimigos da fé. Porque o fanatismo não é fé que compreende, é fé burra. É uma fé ignorante, não é uma fé esclarecida. E é por esse motivo que o fanatismo é o grande inimigo da própria fé. Paulo era um fanático religioso, que realizou contra a igreja a mais terrível perseguição da igreja primitiva. Olha os termos aqui usados, verso 3. Saulo, porém, assolava a igreja. Essa expressão, assolação, quer dizer, ele estava fazendo terrorismo. Isso é terrorismo. Ele aterrorizava a igreja. É o sentido aqui do termo, inclusive. Dá uma ideia de terrorismo mesmo. Ele aterrorizava a igreja. Destruía, promovia grandes destruições. O texto diz que ele invadia as casas onde ele sabia que havia crentes, cristãos, invadia aquelas casas e arrastava homens e mulheres, lançando-os na prisão, no cárcere. São termos muito fortes. Mais tarde, Paulo vai relatar e dizer o quanto ele se envergonhava disso que ele fizera. Mas aqui, ele estava fazendo, nesse momento, pensando estar agradando a Deus. Homens bem intencionados podem ser os maiores perseguidores, podem ser os maiores inimigos da fé verdadeira. Mas vamos lá, tudo isso é preparação aqui, então eu disse que ninguém é insubstituível, Estevão morreu, mas a igreja continuou. Eu disse que a perseguição sempre pode piorar, já parecia ter alcançado o ápice com a morte de Estevão, mas não, era só o começo. De fato, naquele dia que a perseguição se estendeu para toda a igreja,
e que homens bem-intencionados, mas fanáticos, costumam ser os maiores perseguidores e os maiores inimigos da fé. Mas agora vem a parte que Deus usa. Porque isso está acontecendo, mas não está fora do controle de Deus. Essas ações, esse sofrimento, essa morte, essa tribulação aconteceu, está acontecendo para a igreja naquele momento, mas isso não é aleatório, isso não é roleta russa, isso é uma ação debaixo de um Deus soberano, de um poder soberano que está administrando, que está usando essas coisas com um propósito. Porque o sofrimento, a perseguição aqui, foi o caminho que Deus usou para que a igreja anunciasse de forma mais completa e mais vibrante o Evangelho de Jesus Cristo. Aquela ocasião deu oportunidade para que o Evangelho saísse de Jerusalém e fosse alcançar a Judéia, a Samaria, né, e depois os confins da terra. Foi aqui que, de fato, o Evangelho começou a cumprir, a rota do Evangelho começou a ser cumprida a partir do que Cristo disse lá em Atos 1:8. Como todos sabem, né? Jesus disse aos apóstolos: sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, que era, digamos, Jerusalém é a capital, Judéia seria o país, né? Era um estado dentro de Israel, uma das 12 tribos, mas no tempo aqui dos apóstolos era praticamente o que restava daquelas 12 tribos ainda, de fiel a Deus. Então virou um país. Samaria, que seria o restante dessas 12 tribos, mas que já era um país totalmente separado e idólatra, né? Perdido em idolatria, e os confins da terra. Então a ideia é alcançar a capital, alcançar o país, alcançar os países vizinhos e ir adiante até o mundo todo. Mas apesar de Deus ter dito isso, de Cristo ter dito isso, ordenado isso aos apóstolos, e de os ter capacitado com o Espírito Santo em Atos 2, e de ter dado a eles o dom de falar a língua das nações, mostrando que era para ir para as nações, eles não tinham ido. Os apóstolos ainda estavam restritos a Jerusalém. Veja, de Atos 2 até Atos 8 são aí 6 capítulos. E eles não tinham ainda começado a cumprir a tarefa fora de Jerusalém. Não cabe aqui algum tipo de especulação, dizendo que os apóstolos estavam sendo lerdos, ou eles não estavam levando a sério a ordem de Cristo. Esse tipo de especulação não vale no texto, porque o texto não sugere isso. O texto não diz que os apóstolos estavam devagar, não estavam fazendo o que deviam. Não. Eles estavam debaixo de uma missão intensa, mas não tiveram ainda a oportunidade, provavelmente, eles não haviam tido a oportunidade ainda de ir para fora, de sair da cidade, de alcançar as nações. Então Deus providencia isso, e providencia através da perseguição. É a perseguição que faz os cristãos saírem do seu lugar de conforto. Diz o verso 4: entre mentes, os que foram dispersos, que foram expulsos, tiveram que sair da cidade, iam por toda parte pregando a palavra. Isso aqui é extraordinário demais, porque aqui está mostrando qual era o propósito de Deus. Como eu disse lá no início, nós, quando estamos no meio do sofrimento, da tribulação, nós não conseguimos ver o porquê, a razão. Aqui dá, porque o texto explica. Aqui nós conseguimos compreender por que é que aconteceu aquilo, porque Deus queria que eles saíssem do lugar de conforto deles, os cristãos que estavam em Jerusalém, e fossem fazer o trabalho nas outras cidades, no restante do país, e alcançasse o país vizinho, e alcançasse o mundo. Então Deus usa esse momento de tribulação, de dor, de luta, de dificuldade, de morte, de pranto. O texto fala em pranto, né? Lá no versículo 2, os homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram um grande pranto sobre eles. Então um momento de pranto, de sofrimento extremo, de muita dor, e Deus usa isso para que a palavra fosse pregada. E então usa um destes homens para uma missão especialíssima. Diz aí o verso 5: Filipe, descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia.
ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava, pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Então olha que contraste, né? Do pranto para alegria. O verso 2 fala aí, grande pranto. E o verso 8 fala em grande alegria. Que mudança, que situação extrema, né? No momento de grande pranto, no outro momento de grande alegria. Deus, porque é Deus, Ele pode promover essas mudanças tão extremas. O homem não produz isso, mas Deus pode produzir. Então olha só, o sofrimento pode ser o caminho para uma expansão na obra de Deus, para um anúncio mais vibrante do Evangelho, para um crescimento verdadeiro da igreja. Mas a perseguição também pode ser o caminho para superar uma inimizade histórica. E é exatamente isso que está acontecendo, ou estava acontecendo aqui, quando Filipe desceu a Samaria. Todo mundo sabe, né? Judeu e samaritano não se dão. Está lá em João 4, judeus não se dão com os samaritanos. Os discípulos nunca tiveram interesse verdadeiro de evangelizar os samaritanos. Mas Cristo disse, precisa ir. Tem que pregar em Jerusalém, Judeia e Samaria. Ele lista essa palavra, esse lugar específico, Samaria. Tem que pregar. Claro que os discípulos não tinham muita vontade de ir. E quem vai lá? Um dos sete. Se você ler a sequência da escolha lá em Atos 6, verso 5, quando diz que eles escolheram os 7 homens piedosos, e o primeiro era Estevão, quem é o segundo? Filipe. Ele é o segundo. E ele está fugindo de Jerusalém. E você não precisa ter dúvida por quê. Morreu o primeiro, quem é o segundo? Sou eu. Então ele está fugindo da história. Ele também sai de Jerusalém, porque o primeiro morreu, ele é o segundo na lista dos nomes para ser morto. E ele foge para Samaria, porque lá os judeus não vão ter como alcançá-lo, de jeito nenhum. É igual fugir do Brasil para o Paraguai, vai ser difícil a polícia prender alguém lá dentro do Paraguai. Já não prendem no Brasil, imagina lá no Paraguai. Os discípulos aqui fogem e um deles vai para Samaria. O número 2 da história vai para Samaria. E lá ele vai ser usado por Deus para dar início à superação desta inimizade histórica. O ponto é bem simples. Deus não quer que permaneça na igreja nascente, na igreja que é para alcançar as nações, a antiga rixa, a antiga divisão entre judeu e samaritano. Deus não quer que isso permaneça. Então Deus vai usar esse momento de sofrimento, de tribulação, para fazer a ponte, para superar essa inimizade histórica. De maneira que Filipe vai até Samaria, prega a palavra lá, os samaritanos aceitam a pregação de Filipe, se convertem em grande número, há grande alegria na cidade. E posteriormente, nós sabemos, os apóstolos terão que ir lá, Pedro e João, que não tinham ido ainda, mas agora eles vão lá e testificam que a obra de Filipe, que a pregação de Filipe em Samaria foi válida. E assim encerra a grande inimizade histórica. Então vamos lá. O sofrimento, meus irmãos, pode ser o caminho para um anúncio mais vibrante do Evangelho. Mas ele também pode ser o caminho para superar inimizades históricas. Trazer para o Evangelho gente que parecia impossível, que ninguém podia imaginar e que às vezes nem se queria que viesse. Mas Deus pode trazer pessoas assim através desses grandes momentos. E em último lugar, para encerrar essa meditação, e isso não está totalmente claro aqui, mas ficará depois, é que esses momentos também de luta, de sofrimento, de dificuldade, podem ser um dos instrumentos de Deus para a conversão de inimigos da fé. De grandes inimigos da fé. Porque aqui quem está sendo o instrumento, o grande inimigo é Saulo. E mais tarde ele vai ser Paulo, o
pregador dos gentios. Vai ser o maior instrumento de Deus para alcançar quem? Os gentios, que começaram a ser alcançados aqui, porque Saulo ajudou a matar um homem. Saulo ajudou a matar um homem, Estevão. Isto gerou uma comoção, um sofrimento, uma dor muito grande, que veio acumulada por uma perseguição muito grande, que fez a igreja sair, que fez o evangelho vir aos gentios. Então ele está no começo e no fim. Ele está no começo e no fim da história dos gentios, dos estrangeiros na igreja. Só que no começo ele é perseguidor. E no fim, ele é instrumento. Mas é instrumento dos dois jeitos. Porque Deus usa os instrumentos de uma forma ou de outra, conforme o seu propósito, conforme a sua vontade, para fazer contribuir para o bem. É evidente que Paulo não se converteu aqui. A conversão dele só se deu na estrada de Damasco, quando ele viu Cristo, quando Cristo falou com ele: por que me persegues? Ele perseguia crentes. Ele diz: por que me persegues? E então ele se torna um perseguido. De perseguidor a perseguido por causa de Cristo. O Deus soberano, irmãos, usa as dificuldades, as lutas, os sofrimentos para abençoar a sua igreja. Confiemos nisso sempre que nós estivermos enfrentando essas lutas, esses sofrimentos. Não temos muitas vezes como entendê-los, como aqui é possível, porque está registrada a história do início ao fim. A nossa vida está em processo, a história está sendo escrita ainda, então nós não temos como olhar lá na frente. Mas um texto como esse foi escrito para nos ensinar a confiar que Deus usa as dificuldades para abençoar o seu povo. Oremos. Abençoe-nos, ó Deus, nesta manhã, com mais compreensão e entendimento da Tua santa palavra. Perdoe a nossa cegueira espiritual, incapacidade de enxergar plenamente o Teu santo e bondoso modo de agir, mesmo em meio a toda dor e sofrimento que esse mundo proporciona para nós. Mas que, acima de tudo, a Tua graça nos proporcione consolo, perseverança e poder para sermos verdadeiros anunciadores da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém.